A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer enorme estar partilhando a palavra de Deus. Um bom sábado. Abra sua Bíblia em Malaquias 3,16 e vamos começar um tópico novo relacionado ao tema juízo, julgamento da casa de Deus, com o nome O Livro Memorial. Malaquias 3,16 diz as seguintes palavras: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E a parte que me chama atenção nesse estudo, vocês vão ver a decorrer do estudo, que um homem, não vou falar agora o nome dele, que não era batizado, que não era judeu, ele tinha um livro memorial. E o que está escrito no livro memorial? Nós vamos ver, tá bom? Há um memorial escrito diante de Deus, no qual são registradas as boas ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Descrição do memorial, meus irmãos, minhas irmãs. Foi então aberto um desses livros, contendo os nomes daqueles que professam crer na verdade. Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 518 e 519, está escrito o seguinte: ao lado de seus nomes, no livro consagrado às boas obras, que é o livro memorial, nós estamos fazendo descrição agora do livro memorial, havia um lamentável vazio. Por que havia um lamentável vazio? Vamos estudar. Testemunhos para ministros, página 147 diz as seguintes palavras: seremos julgados de acordo com o que deveríamos ter sido, mas não fomos. O que poderíamos ter feito, mas não realizamos. A razão pela qual foi assim? Não usamos as nossas faculdades para glorificar a Deus. Quem nos deu as faculdades? Quem nos deu os dons? Quem nos deu a vida? Quem foi que derramou o sangue sagrado sobre cada um de nós? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quem nos deu um sábado de descanso na criação? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, isso está escrito lá em Testemunho para Ministros, página 147. Outro ponto também, visitar as viúvas, Beneficência Social, página 218 e Testemunho para Ministros, página 147. Olha o que está escrito lá: visitar as viúvas e os órfãos, conforme a ordenação dos apóstolos, é demonstrar simpatia cristã. Trabalhar por eles, né? Uma simpatia santificada para com eles em sua aflição. Quem são? Os órfãos e as viúvas. Devem preservar de maneira sagrada os seus interesses, trabalhar por eles, enfrentar o incômodo para fazer-lhes um favor. Agora uma pergunta, vou trazer um aprofundamento que não está aqui nos escritos. Quem são os órfãos e as viúvas? O que é um órfão? Aquele que não tem um pai. São aqueles que não têm um pai. E quem são as viúvas? Aquele que perdeu o seu marido. E aquele que perdeu o seu pai. E lembrando que para a viúva no lar, refere-se o quê? O marido, o que é o marido dentro do lar? Um juiz. Então ela não tem um juiz dentro do seu lar, ela está sem um juiz. Então prestem atenção nesses detalhes. Devem dar-lhes conselho cristão. Se não conhece o Pai, nós devemos apresentar o Pai de que forma? Para os filhos de Deus, para as criaturas de Deus. De que forma? Só conhecemos o Pai através de quem? Do Filho. E a partir do momento que esse filho se reconhece como pecador, ele participa de uma igreja. E a igreja tem o simbolismo de uma mulher na Bíblia. E a mulher precisa de um esposo, de um juiz. E quem é o nosso juiz? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Pai, deixamos de ser órfãos. Quando conhecemos Jesus, deixamos de ser a viúva, porque nós conhecemos quem? O nosso belíssimo esposo, digamos assim, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente em todas essas visitas, e que em um registro fiel é mantido sobre o objetivo e a obra realizada. Beneficência Social, página 218. Seremos julgados também de acordo com o que deveríamos ter sido e não fomos. O que poderíamos ter feito, mas não realizamos, porque não usamos as nossas faculdades para glorificar a Deus.
repetindo esse texto, né? Em Testemunhos para Ministros, página 147. Lá no livro Grande Conflito, página 483, está escrito o seguinte: no livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Por quê? Porque justamente esses registros que vai trazer credibilidade para que você possa entrar nas mansões celestiais. Vamos agora para alguns tópicos, alguns detalhes que está escrito no livro da vida. Prestem atenção comigo. Primeiro tópico, no livro registrado, o livro memorial. Ali está todas as tentações resistidas, vencidas. Quais são os 3 principais que nós temos que vencer no deserto dessa vida? Primeiro, nós temos que vencer a tentação do apetite, a tentação da presunção, da falsa adoração, e depois de compreendermos a relevância do mundo que nós estamos vivendo hoje. Será que a grande maioria adora o Deus verdadeiro? Buscam viver a inteireza da palavra? Buscam viver os mandamentos de Deus? Se aqui está a perseverança dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé do tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Lá no livro memorial vai estar escrito todo o mal vencido. Quais são os males da sua vida, ou o mal que você tem aí contigo nesse exato momento que precisa ser vencido? Você precisa da justiça de Cristo. E ali é anotado, tá ok? Continuando. Terceiro tópico que vai ser escrito no livro memorial. Toda palavra de terna compaixão que se proferiu acham-se fielmente historiado. Toda aquela palavra que você utilizou para contribuir no ministério de um irmão, no ministério de uma irmã, na vida de uma pessoa que ainda não conhece o Evangelho. Toda palavra com compaixão para que essa pessoa possa se encontrar com Jesus e deixar de ser uma órfã e deixar de ser uma viúva. Está registrado também no livro memorial toda a palavra de fé. Toda a palavra que você utilizou para motivar não apenas pessoas que não conhecem o Evangelho, mas pessoas que conhecem o Evangelho e estão fracas ou estão desanimadas. Essa palavra de fé, toda vez que você pregou, toda vez que você realmente expressou o amor e o Espírito de Cristo. Quinto tópico aqui, que vai ser escrito no livro memorial, são os atos de amor. E que atos de amor é isso? Eu costumo falar que é o amor Hesed. É o amor que é fazer o bem sem ver a quem. É um amor, um ato desinteressado. É fazer o bem pensando naquela vida como se fosse o próprio Cristo. Isso não é fácil, meus irmãos. Nós precisamos aprender muito com o caráter de Jesus. Jesus deu a vida por cada um de nós. Nós nem existíamos, mas Ele já pensou em nós. E Ele continua intercedendo e trabalhando para que nós possamos se encontrar com Ele. Isso é maravilhoso, não é verdade? Vamos continuar aqui. 6. E todo ato de sacrifício. Todo ato de sacrifício está escrito lá. Tudo aquilo que você fez, que foi um ato de sacrifício para você, mas você fez em amor ao Evangelho, em amor ao trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo, vai estar escrito no livro memorial, garantindo o quê? Que o seu nome permaneça. Onde? No livro da vida do Cordeiro, na vida de Jesus. 7º ponto, todos os sofrimentos e tristezas suportados por amor de Cristo, né? Sendo redundante, mas trazendo esse aprofundamento, como está lá no Grande Conflito, página 481. Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 245, está escrito: a partir do nascimento espiritual, tá? Então, o seu livro é escrito a partir do seu nascimento espiritual. Lembrando que eu vou trazer um adendo de um personagem, que ele não era batizado, que ele não era judeu, mas ele já tinha um livro memorial. E para ele ter um livro memorial, então significa que ele já estava com seu nome escrito no livro da vida, mas ele precisava ser batizado. Então, Deus mandou o líder, né, dos apóstolos naquela época, que era Pedro, ir até a casa desse centurião romano. Vamos para Salmos 56, verso 8. Vou abrir rapidinho aqui. Salmos 56, verso 8. Tentem acompanhar comigo.
esse estudo? Que possamos crescer juntos. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Agora a questão, meu irmão e minha irmã, qual o livro? É o livro guia? Não, o livro guia é a Bíblia, esse que eu estou usando agora. É o livro da vida? O livro da vida está o quê? O seu nome. Então, é o livro onde faz memória de todos os sofrimentos que você tem passado, ou a sua família, ou a sua casa, por causa do nome de Jesus. Ok? Vamos para Neemias agora, 13, 14. Neemias 13, 14. Na minha Bíblia está escrito assim, meus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Como que Deus vai lembrar de você? Através de um livro memorial que garanta a sua salvação. Lembra do que eu falei um pouco antes, do lamentável vazio? Não adianta o seu nome estar escrito no livro da vida e na frente do seu nome está um lamentável vazio, porque as obras de Cristo não trabalhou contigo, porque você não permitiu. Você não usou as faculdades que foi dada a você, ou foi dada a mim, para crescer em Cristo Jesus, para o trabalho do Evangelho. Ok? Continuando. Testemunhos para ministros, páginas 170 e 171. Olha que interessante. Toda inspiração do Espírito Santo que leva os homens à bondade e a Deus, e registrada nos livros do céu, que é o memorial, e o obreiro por meio do qual o Senhor trouxe luz, será louvado no dia de Deus. Então, para que você seja louvado no dia de Deus, no melhor de Deus, você tem que ter um registro positivo. Né? Porque no livro memorial só tem registros positivos. Só tem registro daquilo que você ou eu permitimos que Jesus fizesse, nos retirando das garras do mal do pecado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quero dar continuidade aqui no estudo. E vamos agora para Ezequiel 3:20. Ezequiel 3:20. Deixa eu ver se já está aberto aqui. Acho que ele não vai abrir. Aqui está em Malaquias. Tem um texto aqui que eu gostaria de ler com vocês. Olha esse texto. Preste atenção nisso. Antes de nós lermos Neemias 3:10. O testemunho não é obra de uma só pessoa. Consegue compreender isso? O fato de que o Senhor é representado como escutando as palavras proferidas por suas testemunhas nos diz que Jesus está em nosso próprio meio. Diz ele, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18:20. Continuando a citação. Não deve uma só pessoa fazer tudo. Vou repetir, não deve uma pessoa fazer tudo. Então, o seu testemunho tem a ver com a sua família. A sua família faz parte de um pequeno grupo. Esse pequeno grupo vai se tornar uma igreja. Essa igreja vai se tornar um distrito. Esse distrito, uma associação. Essa associação, uma união de crentes. E essa obra é maravilhosa. É o poder do Espírito Santo. Não deve uma só pessoa fazer tudo. Quanto ao testemunhar de Jesus, mas todo aquele que ama a Deus deve testificar da preciosidade de sua graça e verdade. E uma coisa que eu escutei hoje numa reflexão. A graça de Deus não foca o mérito, mas o esforço. Ou seja, nós não temos a graça de Deus por mérito, mas nós precisamos nos esforçar para se manter nessa graça. E é esse esforço que nós precisamos todos os dias clamar aos pés de Jesus com estudo e oração, em estado de humilhação, em jejum, para que esse esforço realmente possa trazer subsídios, que a gente possa dividir essa fé com outras pessoas. E isso vai ser escrito porque isso é difícil. E essa memória vai ser escrita de todos os sofrimentos que você passa pelo Evangelho e por outras situações a mais. Tá bom? Deixa eu diminuir aqui.
Então vamos lá. Semelhantemente, quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Por quê? Não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requerei. O que Ezequiel 3:20, eu acabei de ler agora, está falando? Que aquela pessoa que se batizou, que busca o sincero desejo de servir a Cristo, se ele não for uma trombeta, se ele não for um sinal de Deus, aquela pessoa que poderia ser salva e não foi, Deus vai cobrar o sangue daquela pessoa, daquela vida, do indivíduo que diz crer, professar em Cristo, mas não tocou a trombeta, não avisou, não pregou, não buscou, não se esforçou para se tornar um instrumento melhor nas mãos de Deus. Isso é praxe, tá ok? Olha aqui, Cristo em seu santuário. Eu vou ler aqui. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, isso já é um outro livro, tá ok? Lembrando, livro memorial, as obras que você permitiu que Jesus fizesse na sua vida. Agora, o livro de registro são registros de pecados. Lembra quando eu falei? Em Daniel 8,14 diz: até 2.300 tardes, manhãs, e o santuário será purificado. O que será purificado? Tem pecado no céu? Não. Tem registros de pecado. Esse livro de registro, ele será queimado. Ok? Continuando aqui. Para os quais não houve arrependimento nem perdão. O que está escrito no livro do registro? Está escrito no livro do registro aqueles pecados a quais não houve arrependimento, aqueles pecados que nós não abandonamos. Para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Então significa que ele fica omisso no livro da vida e ele vai para o livro da morte. Aí está o problema. E o relato de suas boas ações apagada do livro memorial de Deus. Então tudo aquilo que Deus fez na sua vida se perde porque você não se arrependeu, manteve a sua vida com pecados escondidos, ocultos, acariciados, não confessou a Deus. Então, precisamos ter uma entrega total e completa a Deus, ok? E o Senhor declarou a Moisés, lá em Êxodo 32:33, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Qual livro? O livro da vida, que nós já falamos. Agora vem a história que eu gostaria de dividir com vocês. Ezequiel 3:20 nós já lemos, que é Atos 10:4. Vamos lá para Atos 10:4. Uma história linda. Eu vou ler do começo, tá bom? O centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Um homem justo, um homem que, por mais que fosse centurião romano, da chamada italiana, ele orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele. Ele disse, olha o que o anjo de Deus disse a um romano, uma pessoa que não era um judeu. Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? Cornélio perguntou para o anjo, que é, Senhor? E o anjo respondeu, as tuas orações e as tuas esmolas, a tua caridade, teu trabalho para Cristo, subiram para a memória diante de Deus. As memórias subiram até o que? Diante de Deus. Mas tinha uma observação. A memória subiu diante de Deus, mas Cornélio, ele não tinha se batizado ainda. Ele não tinha se batizado ainda. Então, o anjo revela o memorial a Cornélio, mas ele precisava se batizar. E precisava ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Cornélio, este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Será que assim como Cornélio, que nem era batizado, depois que ele foi batizado, Pedro foi até lá.
Será que as nossas orações e o nosso trabalho para Cristo, a nossa caridade, os nossos sofrimentos, as nossas lágrimas, está subindo como um memorial agradável? Será que os anjos de Deus estão se alegrando com aquilo que Ele está escrevendo sobre nós? Isso é importantíssimo. E para fechar e concluir o estudo de hoje, amanhã falaremos sobre o livro das Lamentações e dos Ais. Tá bom? Como está em Ezequiel 2, 9 e 10, tem pontos importantes para nós entendermos isso. Concluindo aqui o estudo sobre o livro memorial. Como nós estamos permitindo? Será que nós estamos permitindo Jesus trabalhar na nossa vida? Ou nós estamos atrapalhando a obra de Cristo? Uma obra de realmente fazer com que o nosso caráter, que a nossa vida seja realmente virtuosa, que todos os elementos que tem hoje na nossa vida seja para exaltar o nome de Deus, não o nome da criatura. Será que nós estamos permitindo que Jesus cresça na nossa vida? Ou nós estamos permitindo que o homem carnal seja mais enfatizado do que o homem espiritual? Eis aí a reflexão. Amanhã falaremos sobre o livro das Lamentações e dos Ais. Um bom sábado, meu irmão. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.